Olá, pessoal, voltamos com o nosso Taço Conta e hoje nós vamos contar muita coisa pra você, porque nós vamos fazer um negócio diferente hoje, hein, gente? Bem, primeiro eu queria dizer pra vocês curtirem as nossas redes sociais, nosso TikTok, nosso YouTube, Instagram, Facebook, Telegram também, né? A gente tá cá todo dia com um monte de rede social, gente. A gente tá em tudo quanto é lugar. Então curtam lá, deixem seus recados, entendeu? E hoje a Dani, nós vamos fazer um negócio diferente, eu e Dani hoje. Nós vamos fazer uma rodada uma rodada de pergunta aqui, né, sobre liderança nas empresas de contabilidade. Então hoje eu vou estar aqui, Dani vai estar me perguntando, eu vou estar respondendo aqui os questionamentos da Dani sobre o tema aí, que é de muita relevância e importância aí para nós, né, empresários da área contábil. Isso é muito bacana e te agradeço pela oportunidade de estar aqui te perguntando, te entrevistando. E assim, é legal porque é um tema que a gente realmente precisa ter um foco aí especial, que nesse mundo todo de tecnológico que está mudando, digital, virtual, nessa era, né, do digital, a gente vê que é necessário a mudança de postura, de comportamento, que hoje as empresas não visam só um currículo técnico, mas elas também olham a parte comportamental, e aí entram soft skills, que são analisadas aí também pelas empresas. Então eu queria hoje já iniciar essa conversa te perguntando, Carla Tasso, o que é ser líder para você? Então, ser líder é você estar nas empresas, vou falar de uma forma geral, né, mas vou focar sempre nas empresas de contabilidade. Ser líder é você estar engajado, né, com a sua equipe, é você ter mais a oferecer, né, do que a solicitar. É você estar envolvido com toda a sua equipe, né, nos objetivos, né? Então, ser líder é você fornecer, é você liderar, né? É você ser alguém que as pessoas vislumbrem algo em você, né? Ou seja, você é um exemplo para aquelas pessoas. Então, ser líder é isso, né? Você está engajado aí com a sua equipe e você está focado no mesmo objetivo que a equipe. Fazer parte realmente. Exatamente, né? fazer as pessoas se sentirem parte. Se sentirem parte, porque antes o chefe, que aí se a gente for falar de diferença de líder para chefe, o chefe fica afastado, né? Ele tem uma postura de estar longe e o líder está junto. Né, tá no exatamente meio isso. que todo mundo de mãos dadas ali, passando pelo processo. Exatamente, né, é todo mundo de mãos dadas com o mesmo objetivo. Então o foco na liderança, ele tem que ser igual para todos, né? Então tem que estar ligado também ao planejamento estratégico da empresa. Então a liderança, ela tá ligada aqui ao objetivo da empresa. Se você não é líder, a equipe não está engajada no mesmo objetivo que você. E quais as habilidades que você poderia citar de um líder hoje em 2022? De um bom líder? Então, eu acho que o líder, ele tem que ter humildade, né? Para poder, porque a gente não precisa, Dani, eu acho que um dos pontos primordiais para o líder é saber que ele tem que ter conhecimento, mas não significa que ele tem que saber executar na totalidade, né? Então, você ter conhecimento é você entender daquela área, porque você está cobrando pessoas, então você precisa ter uma noção daquilo que você está cobrando. Então, acho que o conhecimento para o líder, ele é fundamental. Aí, junto com o conhecimento, tem que vir a humildade, porque a gente tem que estar o tempo todo aprendendo, e a gente não sabe tudo, né? Então, coordenar a equipe não é uma tarefa fácil, a gente é desafiado o tempo todo pela própria equipe, então o ideal é você ter uma noção daquilo que você vai passar. Então, vou dar um exemplo que a gente já teve aqui, o professor Valsemiro falando de uma linguagem de programação, que é o Python, que ele teve que aprender, porque ele está lá gerando um relatório lá na FUCAP, por exemplo, e ele falou, não entendo isso, mas ele não vai programar, mas ele precisa entender o que é, que tipo de ferramenta aquela linguagem traz. Então, a humildade, ela tem que ter realmente, só consegue fazer isso quem tem humildade para o aprendizado. Sim. Eu acho também que essa questão de trabalhar em equipe, então você tem que ter essa habilidade de você trabalhar em equipe, de você ser parceiro da sua equipe, né? Você tem que trazer confiança para a equipe. Então você tem que ter uma confiança no que você está fazendo para que a sua liderança seja uma liderança sólida, porque senão ela passa, né? Então enquanto a gente estiver na liderança, porque a liderança ela não é eterna também, naquele momento, dentro daquela empresa, você precisa passar credibilidade. Para você passar credibilidade, você tem que saber o que você quer da empresa, como que você vai chegar lá, né? A
estratégia que você vai usar para isso, que tipo de serviço a sua empresa está prestando, quais são os tipos de clientes que você tem que atender, como você tem que atender. Então é muito mais do que só organizar trabalho e ter entrega. É muito mais que só entrega, entendeu? Então faz parte da liderança essa troca, faz parte da liderança esse saber. Então eu acho que o líder ele precisa dessas habilidades, né? Aprender a gerenciar, né? Entendeu? Aprender a trocar, ter humildade, conhecimento. Criatividade importantíssimo hoje, porque... Um líder criativo fica sempre fomentando na equipe vontade de fazer mais. Então, o que acontece? Vem você trazendo uma novidade. Mas é isso, né? Então, se você é criativo, você fomenta novas formas de trabalho, você traz novas tecnologias, tecnologia não necessariamente é mudança de máquina, tecnologia está ligado à forma de você trabalhar, à forma de entrega, você pode melhorar. As estratégias que vão ser Então, acho que a liderança tem que pensar nisso. Eu acho que criatividade é uma excelente habilidade que tem que estar envolvida, porque o líder criativo, ele fomenta a criatividade na equipe e ele oportuniza que a equipe demonstre sua criatividade. Porque o que adianta você ter liderança se você não oportuniza que as pessoas te sugiram as coisas, né? Que é o chefe não deixa, né? Porque o chefe é só a posição dele que importa. É hierarquia somente. Exatamente. Então, o líder não. O líder, ele se envolve com as pessoas, ele possibilita com que as pessoas tragam. E numa empresa de contabilidade, isso é fundamental, porque a gente lida com lei o tempo inteiro, a gente lida com técnica, o tecnicismo o tempo todo ali, e se você não tiver o lado humano, isso pode tudo dar por água abaixo. Aí as pessoas trabalham insatisfeitas, vão para a empresa obrigada. Essa criatividade tem que ser a criatividade no formato de trabalho. Então você tem que se permitir, Dani, dentro de uma empresa de contabilidade, ter uma modalidade híbrida de trabalho, né? Identificar quais pessoas se trabalham melhor. Tem muita gente que trabalha melhor em casa, entendeu? Então, agora esse perfil, né, de você entender quem é presencial, quem é home office. Então tirar um pouco aquela coisa de você ter que estar lá na empresa 8 horas da manhã. Então verificar, poxa, eu vou ficar em casa hoje, tá? Tudo bem. Tem alguma coisa que eu preciso estar na empresa? Não, vou trabalhar de casa. Tá produzindo. Exatamente. Então, trabalhar com essa questão da produção. Então, acho que a liderança ela é muito importante e falta muito nas empresas de contabilidade isso. É porque, às vezes, o foco é em produtividade, mas não é na qualidade do que está sendo produzido, e sim em quantidade. Eu acho que o líder tem que ter essa sensibilidade também para entender isso, E né? se você também, você é muito tecnicista na liderança, você não é mais humano, a técnica jamais pode ficar de lado, tá, gente? É uma empresa de contabilidade, mas quando é só tecnicista e você não pensa, você não prepara a equipe, não conversa, o que vai acontecer? As pessoas, elas produzem menos. Parece que não, mas é verdade. Você tem que fazer mais com menos. Então, você não precisa, às vezes, encher a sua empresa de gente em contabilidade. Porque a gente fala isso o tempo todo para os clientes, né? Para a gente otimizar o processo. Então, de repente, você tem que buscar alternativas de otimizar o processo. Pequenas coisas podem ajudar a equipe a melhorar. Então, eu já tive equipes de 42 pessoas, sei o que é coordenar muita gente, né? É difícil. Eu brinquei esses dias falando, eu tinha funcionários que na segunda-feira estava sempre de ressaca porque o Flamengo jogava no domingo. Então eu tinha que administrar isso, porque, não dá pra você. As pessoas reclamavam, toda vez que ele chega perto de mim, ele tá com bafo de cachaça. Aí eu falava, vamos fazer o seguinte: domingo o Flamengo jogou, você vem de tarde. Ou trabalha em casa. Aí ele, chefe, pode? Eu falei, não, deve, porque ninguém aguenta. E aí você cria um ambiente ruim. E eu tinha outra que ela sempre tava com cara de bunda quando tinha problema na família. Então, assim, com o namorado, vinha que ela falava assim, já espalhei farinha lá em casa hoje. Já espalhei farinha, então... Já sabia que tava assim, péssimo. Então eu falava assim, poxa, vai pra casa, volta amanhã. Então, você tem que ter essa sensibilidade de ver que as pessoas estão ruins, né? E você faz isso quando você tá ali junto com as pessoas. Então, essa sensibilidade humana de você enxergar o próximo, poucos líderes têm. Acho que é outra coisa super importante que eu quero ouvir sua opinião, é o perfil comportamental. Porque às vezes você contrata uma pessoa para uma determinada área, para um cargo, mas você começa a ver que você tem que analisar esse perfil, que a pessoa se encaixa muito melhor em outro lugar e que ela vai ser feliz. Isso pode acontecer, Dani. Lugar, né? Isso é uma teimosia nossa como contador. E isso eu já passei por isso. Você muda a pessoa,
porque você quer oportunizar para ela, mas ela não é para aquilo. Entendeu? Então eu já errei várias vezes nisso. Eu acho que é um erro que a gente comete, tentando inclusive melhorar, tentando oportunizar, mas a gente tem que ser realista. Então a gente realmente precisa, no processo de contratação, analisar as pessoas, analisar os perfis dela. Então, por exemplo, pessoas que você vai colocar no departamento pessoal, não pode ser uma pessoa que não sabe lidar com gente. Porque ela vai lidar o tempo todo com gente. Então, como você vai botar uma pessoa para fazer folha de pagamento dos seus clientes que não consegue conversar no telefone? Então, não dá mais para você ser assim. Então, você tem que ter uma pessoa que tenha acessibilidade, que saiba ouvir, que consiga parar e ouvir. Como é que você vai botar alguém na recepção da sua empresa se ela não consegue dar um bom dia com um sorriso? Se ela não consegue tratar bem? Porque tem pessoas e pessoas. Então, essa análise é fundamental. Então, e eu acho que o líder tem esse papel, é enxergar o melhor das pessoas nos lugares onde elas estão ocupando hoje. Não é uma tarefa fácil, mexe com a estrutura de empresa e a gente tem uma resistência a isso. Então, não, mas se eu tirar a pessoa de cá, eu vou ficar capenga. Mas de repente tá ruim ali onde ela tá. E ela não... E vai ser melhor essa troca. Não, e não tá fazendo bem para ela e não tá fazendo bem para quem tá em volta dela. Então a gente tem que ter essa sensibilidade nas empresas de contabilidade. Falta um pouco disso. E treinamento. Essa parte é essencial, né? A busca diária por atualização. E tem muita coisa que o líder pode contribuir. Então, por exemplo, por que não pegar a equipe contábil? Vamos supor que você tem 10 pessoas na contabilidade, 5. Por que não pegar a equipe contábil, tirar eles um dia, todo mundo da empresa, e fazer uma imersão num tema que não tem nada a ver com contabilidade? Sabe? Para você conhecer mais as pessoas. Sim. Por que a gente conhece pouco? Porque a gente se relaciona pouco. É o network que a gente até falou, né, no outro programa. Exatamente, a gente se relaciona pouco. Então, quando você se relaciona pouco, você conhece menos. Então, esse é um problema que a gente tem nas empresas de contabilidade. Então, quando eu falo assim para as pessoas, eu conheço fulano, e eu conheço mesmo. Eu sei a capacidade que as pessoas têm de persuadir. Eu tenho essa facilidade porque eu me envolvo por inteira na relação. Então, assim, eu observo as atitudes, eu observo o olhar, eu observo a sobrancelha, sabe, Dani? Eu observo a perna, eu observo os comportamentos. E isso a gente vai aprendendo fazendo treinamento. Sim. É na imersão, essa observância do comportamento, você conhece mais a capacidade que as pessoas têm de agir. Então, isso os líderes precisam ter. Se você não tem, procure alguém que vai te ajudar nisso. Porque o que você não pode é achar que porque a pessoa tem um defeito, uma mania, você tem que excluir ela do processo. Isso não é verdade. Você pode colocar ela no lugar correto. Sim, entendeu? Que é essa história do perfil comportamental, mas tem que ter uma sensibilidade. A gente tem que lembrar que contador fala com gente do outro lado, né? Eu não lido só com máquina o dia inteiro. Os meus funcionários lidam com o cliente o tempo todo. Então eu não posso isolar esse cara do mundo. Eu tenho que dar treinamento para ele. Eu não conheço uma empresa de contabilidade que dá treinamento, por exemplo, de atendimento a cliente. Eu não conheço. E que seria a base, entendeu? Né? Quer dizer, como que você atende o cliente, como que você lida com situações difíceis. Quando eu tinha muitos funcionários, eu levava todo mundo uma vez por ano, a gente ia para um hotel, por exemplo, já fomos para... Quando eu tinha 42 funcionários, fomos para Santa Teresa, fomos para Domingos Martins, passar o final de semana fazendo treinamento, nada a ver com contabilidade, de dinâmica, de planejamento, de relacionamento. Até lembro que um professor que deu aula junto comigo na PIL 12 fazia brincadeira com ovo, essas coisas assim. Um momento, e eu entrando na brincadeira junto com eles, mas um momento assim, que o final das contas era trabalhar em equipe, relacionamento, atendimento. Então, por que as pessoas não fazem isso? Será que você não pode tirar os seus funcionários um dia da empresa? Não é? Então, será que a empresa não pode passar por isso? Então, o contador, ele tem essa dificuldade. E ele só incentiva o treinamento da área técnica. É importante com toda certeza, mas tem que ter o outro lado também, porque hoje o mundo é da depressão, tá? Então, infelizmente, né? O mundo, a doença mental, do século é a depressão. Então, assim, as pessoas têm muita facilidade de ficar para baixo hoje em dia, né? Então, tudo deixa as pessoas para baixo. E uma pessoa para baixo, dependendo do quanto ela contagia o ambiente, é muito ruim para todo mundo. Com certeza. Então, numa empresa de contabilidade onde você tem 20, 30, 10 funcionários, onde você tem muita gente, você precisa se preocupar com essas pessoas, com a saúde delas. E eu achei muito legal... Uma colega nossa, a Paulinha lá, falou o seguinte, que ela teve 2 funcionárias ligadas, eu não lembro se foi ligada ao escritório de cliente, que foram ganhar estabilidade de 1 ano por excesso de trabalho.
Hangout, uma coisa assim. Tem um nome em inglês, que na realidade foram diagnosticadas doentes por excesso de trabalho. Então o INSS deu esse parecer. Ela até brincou, já pensou se essa moda pega nos escritórios de contabilidade? Eu falei, não é às vezes o excesso de trabalho, é a exaustão da pessoa, né? Então, por quê? Porque na realidade, trabalhar todo mundo trabalha. E depois da pandemia, eu acho que a gente trabalha muito mais do que antes. Porque a gente fica meio sem hora para um monte de coisa. A gente se acostumou a ficar em casa, então você sai, vai trabalhar, quando você volta, você está trabalhando de novo. Então a gente não se policia, mas as pessoas precisam de ajuda para isso, né? Então acho que esse é o papel do líder. Enxergar isso. E até para criar, que acho que é um outro detalhe importante da gente falar, é esse brand pessoal também, que vem da marca, né, que você vai deixar nos lugares, e aí você começa a entender que ninguém é igual a ninguém. Exatamente. Mas que todo mundo tem que deixar a sua marca, tem que deixar ali essa presença, mas de forma positiva. E como que o líder pode ajudar, sim, e lembrar processo, que né? É assim, cada pessoa na empresa de contabilidade representa a empresa. Então, eu acho que o líder tem que ter essa consciência que não tem. Então, aquele funcionário que está ali atendendo o telefone, que está fechando a contabilidade, que está fazendo o fiscal, ele representa a sua empresa. Então, vamos imaginar, lá na Tasso. Se eu tivesse funcionários de contabilidade dentro da empresa, eles são a Tasso. Então, eu tenho que entender que o que ele fala é a Tasso falando. Eu tenho que entender que o comportamento dele é o comportamento da empresa. Então, eu estou observando isso, né? Então, esse brand pessoal, ele faz toda a diferença. Então, é como essas pessoas estão indo trabalhar, né? A qualidade... Essa marca que você construiu para os seus clientes, essas pessoas vendem essa marca o tempo inteiro, ou bem ou mal. Então, será que você está prestando atenção nisso, né? As empresas estão mais exigentes, Dani, os clientes estão mais exigentes, as empresas estão mais imediatistas, todo mundo quer tudo para ontem. O resultado, né, tem que ser logo, E né? é assim, a gente, quando presta serviço na área contábil, você pode prestar serviço 30 anos para uma empresa. Você nunca errou. O dia que você errar, joga-se pro lixo 20 anos de prestação de serviço em um erro. Isso é muito comum. E eu sempre ouço os contadores falando, pô, nunca aconteceu nada, aí agora errei um negócio, o cara me esculhambou, não sei o quê. Eu falei, uai, mas você faria a mesma coisa, é natural. Você vai todo dia na mesma padaria comprar pão. Se nunca pegou um produto com problema, o dia que você pegar um vencido, você vai esculhambar. Você vai reclamar. Você vai reclamar. É o seu direito. Você pode ter formas de reclamar. Então, assim, a gente precisa estar preparando a equipe para que elas vendam a minha imagem correta, né? Então, qual a imagem que eu quero que as pessoas que trabalham comigo vendam a Tasso? Né? Então, qual a imagem que eu quero que você enxergue da empresa? Isso. Então, isso faz diferença. Ah, mas Carla, vai todo mundo de uniforme. Não importa se vai todo mundo de uniforme. Eles não atendem cliente, não importa. Eles atendem no telefone. Eles falam no WhatsApp. Hoje, isso aqui, a gente trabalha o dia inteiro com isso. Será que você está tendo controle disso tudo dentro da sua empresa? Tem várias ferramentas para isso. Mas não é o controle para vigiar, é o controle para proteger. Que é a sua marca, a marca Exatamente. da empresa e a marca de cada então, funcionário. O líder, né, tem que saber enxergar isso dentro das pessoas. É super difícil. Quanto mais gente, mais difícil. Do outro lado, eu tenho perfis totalmente diferentes de clientes, muito diferentes. Então, normalmente empresas de contabilidade trabalham com diversas atividades. Você tem o cara da empresa de caminhão, o cara da empresa de obra, o cara logístico, o cara da indústria, o cara de consultoria. E o cara da advocacia. Então, você tem vários tipos de clientes diferentes. Você não pode lidar com eles de forma igualitária. E isso o líder não faz nas empresas de contabilidade. Eu percebo porque eu contrato empresa de contabilidade. Eu tenho empresa de contabilidade que faz a minha contabilidade. E você trata todo mundo igual. E não dá para ser assim hoje. Não tem, e dá um trabalho a mais, né? Que é a história de que as pessoas querem serem imediatas porque querem um resultado logo, mas é um processo. E precisa ter efetivamente essas mudanças acontecendo, porque senão vai ser sempre igual e não vai ter o resultado positivo. Exatamente. Eu costumo dizer assim, Dani, a gente como líder, você tem que sair de casa sabendo o que você quer fazer naquele dia, o que você tem para fazer, como você vai fazer, e que se der alguma coisa errada, como que você vai resolver. Então, a gente já sai de casa preparado para os problemas. Porque para a solução, filha, não precisa de preparação, não. Mas para os problemas já tá fácil. Mas você sai com planejamento. Então, eu saí hoje. Eu tinha reunião às 8, depois eu tinha reunião às 10, depois eu tinha às 13, antes da gente vir para cá. Então, mas no meio do caminho já aconteceram coisas que eu tenho que resolver hoje ainda. Então, como que eu estou me planejando para fazer essa entrega hoje? Então,
essa questão da criatividade no prestar o serviço, ele é intrínseca ao líder. Do replanejar e do planejar para dar certo. Muitas pessoas têm dificuldade nisso. Então, assim, eu entendo que o tempo, ele é fator primordial para quem quer ser líder. A administração desse tempo é importante demais, até para a questão da equipe. Fazer o que gosta, porque não adianta, tem que amar o que gosta. Trabalhar com contabilidade não é fácil, né? A gente estava conversando ontem, né? Tava conversando em casa. Na família todo mundo vai fazer direito. Aí eu brinquei, porra, é a contabilidade que sustenta a família, vai todo mundo fazer direito. Marcelinho vai fazer direito, Luana vai fazer direito, Paulinha, minha sobrinha, vai fazer direito. Tchau, aí meu irmão perguntou pro meu sobrinho, que tem 11 anos, Paulinho, você quer fazer o quê? Ele, direito, aí Nato, porra, não é possível. Pois é, família de contador não tem, a sucessão parou. Então, assim, aí pensa no papel da liderança, né? Você tem que pensar, porra, como é que vai ser isso? E eu conheço vários amigos assim, que os filhos não vão assumir as unidades de negócio, porque vê como que a gente leva a vida. Nem todo mundo quer isso pra você. Entendeu? Tipo assim, eu amo o que eu faço, mas eu amo mesmo, de verdade, adoro contabilidade, falo assim, eu gosto das reuniões, eu gosto desse agito, movimento. E eu acho que esse agito, se os líderes não gostam, com certeza a equipe tá percebendo que não gosta. É visível, entendeu? Né? Em algum momento se torna visível. Exatamente, e aí a equipe vai fazer como? Se você mesmo já não tá fazendo, como é que você quer que a equipe faça? Entendeu? Então acho que tem que ter isso. E aí, por um outro lado, o dono da empresa de contabilidade, que não necessariamente vai ser o líder, tá? A gente tem que também saber isso. Separar, que eu ia te falar, né? O empreendedor... Às vezes você é o dono, né, que tá ali à frente, mas você não é quem lidera as equipes. E não tem que ser. Não necessariamente tem que ser. Então, o empresário, dono da empresa de contabilidade, não necessariamente ele vai ser o líder. Ele pode ser o cara da venda. Ele pode ser o comercial, que atrai o cliente. Eu vou até a sua empresa porque eu conheço você. Que a Dani é a contadora e eu conheço a Dani. Eu fui indicado para contratar a Dani. Mas eu não vou lidar com a Dani. A minha equipe não vai lidar com a Dani. Vai ser só o primeiro momento de negócio. Então, nem sempre, e isso é verdadeiro, o dono não é o líder. Não vai ser o líder. Então ele precisa enxergar os líderes que ele tem, se são líderes de verdade. Pois a continuidade do negócio está ali. Então, essa mudança que a gente está passando hoje no mercado, toda essa transformação tecnológica que você falou no iniciozinho, um bom líder não consegue superar, um mau líder não consegue. Ele sempre vai criar empecilho, sempre vai dizer que vai ter um problema. E ele aí, você quer mudar o sistema, ele não quer implantar. Você quer criar ferramenta, ele não quer fazer. Porque está acostumado com o melô da Gabriela, que você falou, né? Nasci assim, vou morrer assim. Exatamente. Então, esse melô da Gabriela é muito comum nas empresas de contabilidade. Porque dá trabalho, né, Carla? Não é só isso, vem de pai para filho. O pai tradição, trabalhava assim, tradição. Então, por exemplo, entre o nosso meio, eu tenho vários colegas que não aceitam home office de jeito nenhum. Eu falo, cara, qual o seu problema? Não admito o funcionário estar em casa trabalhando. Porra, eu não admito tanta coisa. O que tá acontecendo? O que importa, né, pra você se ele tá em casa ou não? Entendeu? Você já fez o teste se ele vai conseguir trabalhar de casa? A produtividade, o bem-estar. Sabe? Então, às vezes é isso. Eu acho que passa tudo muito por isso, entendeu? A gente conseguir enxergar pode ser uma oportunidade. Entendeu? Mas como é que eu vou garantir que ele tá prestando serviço só pra mim? Mas qual o problema se não tiver? Não, tá te atrapalhando? É a história de quem é quem. Eu preciso entender o perfil de cada um. Mas tá atrapalhando a sua empresa? Não, então não tem problema. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter meio que uma identidade, sabe, para os líderes. Eu acho que líder tem que ter aquela identidade. Ser uma pessoa mais aberta, uma cabeça aberta, uma pessoa mais criativa. Acompanhar realmente o que está acontecendo no mundo, né, contábil. Que líder é esse que não lê uma norma de contabilidade? Que não muda, a contabilidade muda e ele não passa para a equipe. Como assim? Entendeu? Uma empresa de contabilidade tem um líder de contabilidade que não lê contabilidade. Então isso não existe, sabe? Então, assim, como que tá esse engajamento da empresa com esses líderes? Então, ele faz treinamento, ele evolui esse cara, sabe? Eu acho que passa muito por isso. E aí vai de perfil para perfil, né, Dani? Nem todo mundo tem perfil para ser líder. Eu ia te perguntar agora, na sua opinião, você acredita que todo mundo pode ser líder? Não pode, não tem gente que não tem perfil. Não nasceu. Não nasceu, né? Eu acho que é aquilo que você falou no podcast que a gente estava fazendo no Network. A gente nasce já se comunicando, certo? Então você já nasce com algumas características, né? Então, a liderança, ela precisa de domínio
Tem gente que não... Sabe, tem perfis que não nasceram para dominar. Nasceram para ser dominados. E assim, que bom que a pessoa se identifica com aquilo. Então, eu sempre falava para um cliente. Ele falava assim, pô, fulano é office boy, já tem 12 anos. Mas ele é o melhor office boy que você conhece, deixa ele... Pô, mas eu já incentivei, ali. Carla, pra fazer faculdade, não quer. Cara, ele não quer, você falou tudo. Ele é bom naquilo que ele faz. Então, eu acho que é isso, você precisa identificar. Então, nem todo mundo nasceu pra ser líder. E quem não nasceu, ok, se conforme com isso também, né? Porque você não vai traumatizar os outros, porque é aquela questão também. Eu não tenho perfil, mas eu quero ser. Então, aí é diferente. Ou você... se vai educa buscar. Para... Isso, vai buscar. Vai fazer treinamento, vai desenvolver perfis que são necessários para esse cargo. A gente não consegue ser determinado, ser tudo no mundo, né? Então, você tem que entender isso. Onde você está inserido, se você tem condições ou não de ser. Não dá para ser todo mundo, entendeu? Então, o líder ele tem que ter resposta rápida. Nem todo mundo tem... resposta rápida. Eu tava até vendo aqui, além disso tem que ter muita coragem. Tem. Porque ele realmente vai ter que determinar algumas coisas, ele vai ter que colocar... Assumir risco. Líder assume risco. Então, você tá disposto a assumir risco? Então, líder tem que ter coragem por isso. Só que a diferença também é que você vai assumir risco, você vai estar ali tendo atitudes de coragem, mas você sabe que tem um grupo com você. Exatamente. Então, esse grupo que está com você, que vocês têm que estar unidos com o mesmo objetivo. Então, se o grupo está junto, não vai ter problema. Porque as suas atitudes que você tem que ter coragem para tomar as suas decisões, elas vão estar fortalecidas pela equipe. Agora, uma equipe não conjunta, uma equipe não estruturada, a coragem, ela te expõe. Né? E por quê? Para que a gente tome ações, Dani, você se abre para o mundo, então você se expõe. Então, a diferença do líder é essa, a gente está o tempo todo exposto, né? Então, estar na gestão da empresa, você está exposto. As decisões são suas, você sabe o risco delas. E toda exposição tem risco. E toda exposição tem ônus e bônus. Então, não pense você que só vai ter coisa boa na vida, porque não. Vai ter ônus também. Vai ter coisas ruins, vai ter coisas que você vai ter que enfrentar. Vai ter ônus, vai ter crítica. E lembrar que a crítica é um processo construtivo para melhora. O difícil é quando a gente é líder e a gente não aprende isso, né? Então eu falo assim, você tem que estar muito aberto, né, a entender e a aceitar essa crítica. Por isso que eu falo que tem que ter coragem, né? Eu acho que líder, ele tem que ter coragem para ser líder. Não é fácil. As empresas de contabilidade estão passando por uma transformação muito grande desde a pandemia, de tudo quanto é jeito. Tá tendo dificuldade de mão de obra, muitas pessoas desistiram de contabilidade. A gente tem dificuldade para contratar, a gente tem dificuldade para treinar. Como o mercado ele tá muito aquecido para a área, quando você treina, a pessoa pode ir para outra empresa. Tem um estudo que fala que os jovens vão mudar de carreira cinco vezes, né, do MIT, que eu vi agora quando eu fui nesse treinamento que eu fiz. Então, tem um estudo do MIT nos Estados Unidos que fala que o jovem vai mudar de carreira 5 vezes na sua vida. Então, se você parar para pensar nisso, você enlouquece. Quer dizer, eu coloco a pessoa dentro da minha empresa, treino, ela vai sair. E aí, pelo estudo, ela não fica nem 5 anos no mesmo local. Então, se você parar para pensar nisso, a sua empresa tem que estar preparada para isso. Eu ia te perguntar, que acho que hoje esse conflito de gerações, e a gente vem agora de uma geração aí, Z, e com várias, né, características que são mais determinantes assim para você ter cuidados, né, no mercado, mas principalmente de jovens que não querem ser liderados, eles querem ser líder. Eles querem liderar o tempo inteiro. E eles vêm com uma rapidez de aprendizado, com várias informações que quem está no mercado há muito tempo não consegue acompanhar, às vezes, né? Com certeza. Então, para você, na sua visão, como realmente fazer essa interação dessas gerações? Vamos lá. Essa geração, ela não tem fidelização. Primeira coisa. Ou seja, são pessoas que não se apegam a determinados valores que antigamente a gente dava muito valor. Então, por exemplo, você trabalhava em empresas, por que antigamente as pessoas ficavam 15, 20, 25 anos dentro de empresa? Pô, eu fui dar palestra no Rio agora, eu conheci uma funcionária do Samir, que é o presidente lá. Cara, ela tá no escritório da família há mais tempo de vida do que o Samir. Nossa. E ela falou, pô, ele me apresentou, ele levava ele pra escola. Então, pensa, ela trabalha na empresa há mais de 40 anos.
que acho que o Samir tem 38, vai fazer 40 coisa. Ela tá há 42 anos, acho, no escritório deles, 40 alguma coisa. Então, que é um escritório familiar. Então, pensa, ela nunca vai sair de lá. Porque antigamente a gente tinha isso. A gente queria trabalhar, a gente queria ter um caminho na empresa. Não é porque a gente achava que a gente não podia se dar melhor em outro lugar, é porque quando a gente gostava, a gente ficava. A juventude, ela não tem isso. Criava raízes, A gente criava raiz, a juventude não tem. A juventude não cria raiz. Esse jovem, essa geração YZ, ele não cria raiz. E além de não criar raiz, ele não tem fidelização. Se ele achar por um estalo de dedo que ali não tá bom, cara, ele pega a bolsinha dele, vira as costas e vai embora. Às vezes sem dar tchau. Sem dar tchau, simples assim. Aí eu pergunto pra você tá preparado pra isso? Porque a gente ouve muita reclamação nos grupos de contadores. Preciso de funcionário para isso, não para aquilo. Mas você está preparando... Sua empresa está preparada para receber esses Porque isso vai acontecer. jovens? E aí, de novo, né? A gente precisa modernizar nossas empresas para se preparar para isso. Porque quanto mais eu dependo de gente, e o tempo todo muita gente crescendo, eu não posso crescer quantidade de pessoas ao mesmo momento que eu cresço quantidade de cliente. Tem uma coisa errada. Não vai conseguir atender. Tem uma coisa errada no meu processo. Então, eu preciso melhorar isso, entendeu? Então, a gente precisa repensar isso. Tá? Essa é a função do líder. Aí sim, chegar lá pro dono da empresa e falar, olha, José, tá acontecendo isso e isso, eu tô vislumbrando isso, mas a gente não tem tempo para pensar, porque a gente fica o tempo todo focado em entregar. Então, eu não tô sendo líder. Esse planejamento estratégico tem que ser a base. Então, só que a gente não tem tempo, porque você fica focado o dia inteiro na execução. Você não lidera. Entendeu? Você fica o dia inteiro focado na execução, então você não observa. O que eu podia fazer para melhorar isso, entendeu? Então, olha como é difícil, né? E aí, se você não está interagindo com a equipe, você não ouve também. Então, a gente podia fazer tal coisa, comprar tal sistema, utilizar, melhorar o nosso processo, porque a gente pode criar alternativas internas diferentes. Eu sempre falo, ó, eu até estava comentando, acho que foi com o Kézia esses dias, né? Eu falei assim, você faz treinamento, você paga treinamento, a pessoa vai em congresso, que ideia nova você trouxe de tudo isso que você foi? E onde que está sendo aplicado na prática? Entendeu? Então, assim, o que adianta você investir se você não abre para poder receber retorno? E do que adianta você investir se as pessoas não te dão retorno? Alguma coisa está errada. Você precisa descobrir o que é. Então, isso é a dificuldade que a gente tem em liderar, entendeu? Lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Não, e principalmente nesse mundo tecnológico, moderno, que a gente está vivendo, que vai cada vez mais avançar. É porque, assim, só para falar que as pessoas, quando a gente cita um metaverso, existem profissionais estudando isso. Sim. Existem hoje pesquisadores e que já estão na prática fazendo as coisas acontecer dentro do metaverso. Mas como que a área de contabilidade, como que os escritórios estão vendo isso, como é que está se adequando para isso, porque já tem profissional. Sim, e como que a gente vai contabilizar isso, como é que a gente vai, né, essas empresas que estão vindo, então eu acho que é isso. A gente não se prepara para o novo como empresário de contabilidade. Então, acho que isso faz parte da liderança. A gente precisa ter algumas coisas nas nossas empresas de contabilidade, porque vai passar. Então, quem acha que isso não vai acontecer, está enganado, vai acontecer. Então, eu vejo lá no grupo, igual hoje, vários contadores postaram, preciso de mão de obra fiscal, pessoal e contabilidade. Eu falei, nossa, tá precisando de tudo. Não tem Não tem ninguém, né? Você tá precisando de tudo. Aí eu falo assim, será que precisa mesmo? Ou será que essa dificuldade de remodelar processo, remodelar formas de trabalhar, é o que cria a dificuldade? Entende assim que eu quero dizer? Então, será realmente que você precisa? Ou você pode, com a equipe que você tem dentro, valorizá-la mais e continuar prestando serviço mesmo entrando mais gente, sabe? É essa análise que precisa ser feita. O líder é feito para isso. E é o líder que tem que agir. Lembra, líder e chefe de equipe são coisas totalmente diferentes. Então, assim, é um desafio muito grande para as empresas de contabilidade, gestão dos serviços de contabilidade. Então, a gente tem que repensar a nossa forma de prestar serviço, a gente tem que repensar o tipo de cliente que a gente quer, que é uma coisa super difícil. Eu não quero trabalhar com esse cliente. A pessoa super, mas poxa, você entregou a empresa? Sim, entreguei. Por quê? Porque não responde meus e-mails. Não, mas só por isso, sim. É porque é o feedback. Não é isso. É porque é risco. Se você não está respondendo os meus e-mails, eu não sei o que você está fazendo. Como que eu vou ficar assinando e me responsabilizando por uma coisa que eu tenho pendência para resolver? Então, eu não consigo trabalhar. E é mais fácil para algumas pessoas reclamarem do cliente. Exatamente. Então, o que eu faço? Então, tudo bem. Se não está atendendo, se não está recebendo, a gente vai entregar a empresa. Mas
Vamos entregar. A gente faz o distrato e manda. Aí a diretoria da empresa vem, mas por que você está entregando? Não, porque você não me dá retorno. E eu não posso fazer uma contabilidade, que é o departamento mais de sua confiança, sem retorno. Então, olha a coragem de um líder, né? De chegar para o dono da empresa, no caso fui eu mesmo, mas teria que um líder chegar para o dono da empresa e falar, a gente não consegue trabalhar com esse cliente porque ele não nos dá retorno, isso leva a gente a risco, isso a gente não faz a contabilidade corretamente. Então, ele tem que ter coragem para chegar lá no dono e falar isso. Ele não pode segurar aquela informação. Entendeu? Então, essas coragens que a gente tem que ter são o que fazem as empresas crescerem. E acho que é bacana para finalizar, porque você já falou todos os pontos importantes aí, isso é muito que a gente possa multiplicar esse podcast, mandar para todo mundo, porque é essencial todo mundo ouvir da área contábil e também dos outros segmentos, mas a importância realmente que o líder, mesmo ele estando de mãos dadas com a equipe, fazendo parte ali o tempo todo do processo, ele precisa ser o cara que está também pensando. Sim. Que ele não é só o operacional. Exatamente. Eu acho ele que isso é o intelectual, ele é o tudo. cara que está ali, porque é ele Você que vai ter tudo. que tomar ele essas tem que atitudes. Interagir. Outra coisa, ele pode fazer coisas com a equipe dele ali separada, ele não precisa fazer o escritório inteiro. Isso aí. Tipo assim, o líder da área fiscal, pega a equipe do fiscal, vai almoçar junto, entendeu? O líder da área contábil pega, antes de eu estar lá no CRC, eu fazia isso direto com as meninas, que agora eu não tô tentando nem pra almoçar. Mas as meninas estão indo até sem mim. Assim tinha que estar fazendo esse papel lá. Mas eu sempre fazia. Por quê? Porque é legal isso, entendeu? Pega a equipe, constrói algo ali sólido, sabe? Uma relação sólida. Porque para fazer as pessoas se fidelizarem. E eu acho que é isso que você falou, né? Pra gente finalizar mesmo. Eu acho que um bom líder nas empresas de contabilidade, pensar na equipe, pensar no novo, pensar em novas formas de trabalho, conversar com o dono da empresa, tratar isso com ele, dar abertura para a equipe, né? Trabalhar a criatividade da equipe, dê acesso para eles. De repente, tem alguém ali que tem a ideia, mas não tem coragem de expor. Então, dê acesso. Então, se você faz ações, as equipes, você faz ações isoladas, é muito mais fácil você obter resultado. De repente, você vai reunir o escritório inteiro, você não vai obter o resultado. Não, você não vai conseguir, as pessoas não vão falar. Você deu um curso para o escritório. Sim. Tava todo mundo lá. De repente, naquele momento ali, muita gente tinha vontade de falar coisa e não falou porque se sentiu constrangida. Mas se você tivesse num grupo menor, daquela área só específica, com algumas equipes, aí você conseguiria. Porque é só eu, a minha equipe, e ali nós vamos falar entre a gente. Eu não queria, de repente, expor um outro departamento, porque os departamentos às vezes se conflitam. Sim. Entendeu? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. E lembrar também, Dani, eu acho, de trabalhar essa imagem, né? Eu acho que toda equipe vai se sentir valorizada. Sei lá, faça coisa diferente, entendeu? Por exemplo, uma vez, lá na Tasso, eu levei um curso de automaquiagem. Aí todas nós fizemos junto. As meninas, tudo fizemos. Eu, Cíntia, Thaís, Dani, a Rose. Aí levei uma menina pra ensinar a gente a se maquiar. Mas, Carla, por quê? Porque eu quero que todo mundo venha maquiada, gente. Porque além dessa parte técnica, é a questão comportamental e do clima, do ambiente, sim. Então, a qualidade de aí a gente teve uma manhã ali com a bichinha ensinando a gente a se maquiar e rimo pra caramba. Aí depois eu fiz fotografia também, no mesmo dia com todo mundo maquiada. Então, assim... Por que você fez isso? Porque eu acho que elas têm que se sentir bem, assim. Elas têm que trabalhar bem arrumada, maquiada, porque elas representam a empresa. Então, assim, eu não posso só a Carla estar assim, entendeu? O tempo todo. Eu gosto, detesto. É necessário? Sim. É muito necessário. Então, assim, até nesse feedback. E pensa, eu chegar pra pessoa e falar, pô, você tá vindo toda escangalhada trabalhar. Não dá, né? Tem como. Então a gente faz isso como? Vamos trazer o curso de automaquiagem, vamos incentivar as pessoas. A importância da imagem. Entendeu? Né? Exatamente. Exatamente. Tá, todo mundo tem essa questão do seu cartão de visita. A gente não tem nem essa sensibilidade das empresas, né? Então, assim, eu já fiz várias coisas desse tipo. Então, a gente já fez curso de automaquiagem, a gente já tirou foto, cada um fez a sua foto, botamos o perfilzinho do e-mail com a fotinha lá, entendeu? Então, assim, isso são coisas que você vai fazendo, que vai melhorando. Claro que para fazer tudo isso, para vocês que são líderes, tem que ter tempo, né? Então, quando a gente tem pouco tempo para se dedicar a isso, a gente não consegue fazer. E isso fica meio de lado, mas é importante alguém fazer. Se você não tem condições, direcione para alguém que faça. É a história de que o líder é operacional porque ele está junto, mas ele precisa pensar, ele precisa estar ali analisando novas possibilidades. Exatamente, Dani. Então, acho assim, lideranças de contabilidade, liderar contabilidade é fácil. Porque é a nossa profissão. Então, se a gente não souber contabilidade, filho, morre, né? Mas liderar pessoas não é para qualquer um. A gestão de pessoas é... E se você que é líder acha que você não pode ser líder, fale.
Porque daqui a pouco você tá exaustivo, você tá depressivo, você não tá rendendo. Então é melhor você mesmo falar. Sim. E buscar. Se você acha que você pode melhorar, né? Então, acho que é esse o recado que eu deixo. Eu acho liderança um papel super difícil. Eu acho que envolve tudo que você já falou aqui várias vezes, né? Nosso Tasso conta aqui a questão da comunicação, engajamento, network, liderar é todo esse aspecto na área de comunicação. E é super difícil ter tudo isso. Então, é um aprendizado diário. Exatamente. Eu estudei muito, eu corri muito atrás, fiz muito curso. Eu fiz mais de 20 cursos da questão de relacionamento interpessoal. É difícil demais, né? Eu brinquei, fiz curso de etiqueta empresarial, porque eu era péssima, sabe? Primeiro, eu estava de perna aberta. Então, cara, eu ia fazer reunião com o cliente, Carla Tasso sendo Carla Tasso. Não, é verdade, gente. Isso faz parte da liderança. Como é que você tem que se comportar? Entendeu? É a postura, então, assim, é a postura. Né? Então, sua imagem. E aí é isso que você falou. Acho que eu queria deixar esse recado. Pensem na imagem de vocês, né? Porque você precisa deixar um legado. Quem está abaixo de você te vê como legado. Se não está te vendo, alguma coisa está errada. Com certeza. Né? Então, eu acho que tem que pensar nisso. E os donos de escritório, que não necessariamente são os líderes, observem seus líderes. Porque eles vendem a marca da sua empresa. Então, acho que esse é o recado que eu queria deixar aqui. Não, e fundamental, só tenho que te agradecer por participar desse bate-papo aqui tão importante, porque não tem como a gente falar hoje de inovação e não falar de liderança na inovação. Essa é a palavra, inovação, não estava lembrando. Essa é a palavra. Porque a gente precisa colocar isso, que é esse conflito de gerações que está acontecendo, mas que a gente precisa entender hoje quem é líder. E como que eu posso ser um líder inserido nesse novo momento do mercado, nesse novo cenário. E a gente tá cheio de líderes jovens, tá? Pois é, tecnológico e inovador. Então a gente precisa agregar, pegar essas soft skills aí de comportamentos, trazer todas essas habilidades e dicas que Carla trouxe aí para poder ser um bom líder e as empresas conseguirem influir no mercado, senão elas vão ficando para trás e elas vão tendo estresses desnecessários às vezes, né? Exatamente. Então, pessoal, é isso. A gente tá aqui para sempre gerar aí informações para vocês aqui no nosso Tasso Conta. Hoje a gente estava aqui com a Dani, falando um pouquinho de liderança da contabilidade. Assistam os nossos podcasts, ouçam a gente aí no carro, em casa, no banheiro, na cozinha. Gente, você pode ouvir a gente em qualquer lugar. Que a gente tá em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Então você tá lá na cozinha, tem TV na cozinha, já põe lá no YouTube, começa a ver a gente aí, ouvir. Daí a gente tá aqui para gerar informação. A gente volta com mais podcast para vocês.